Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa quarta aula da matéria de soteriologia, do curso de teologia do Instituto Caminhando com Propósito. Eu quero parabenizar você, meu querido aluno, minha querida aluna, que tem se dedicado semana após semana ao aprendizado da Palavra de Deus. Saiba que os céus estão em festa. Todas as vezes que você para assistir uma aula, todas as vezes que você se dedica à leitura da apostila, que você se dedica a aprender mais, a adquirir conhecimento sobre Deus e sobre a sua palavra, os céus fazem festa, porque faltam líderes capacitados, faltam pessoas que busquem estar prontas para a missão que Deus tem para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus reconheceu isso quando ele disse que grande era a seara, mas que poucos eram os trabalhadores. Que nós sejamos parte desses poucos trabalhadores, mas que sejamos trabalhadores preparados e prontos para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Feche seus olhos se você puder. Vamos começar essa aula com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Deus santo e amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma aula, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, aprendendo a Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, aprendendo, Senhor, conceitos teológicos importantes para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Te peço, meu Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ilumine, abra a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos compreender, meu Deus, as verdades escondidas na Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dar graça e forças para que cada seminarista possa ir até o final dessa jornada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos para a nossa aula. Na aula anterior, nós paramos na regeneração. E nessa aula de número 4, nós vamos começar na separação. Só para dar uma recapitulada, nós falamos sobre todos os passos do processo da salvação. Nós falamos bem en passant sobre todos eles, demos uma pincelada em cada um deles. E agora nós estamos aprofundando cada um desses conceitos, tanto a regeneração, quanto falamos sobre a regeneração, falamos sobre a conversão, que era o capítulo de número 1, a regeneração, o capítulo de número 2, e agora entramos no capítulo de número 3, que é a separação. O processo de salvação, ele também passa pela razão. Separação é quando nós usamos a razão para nos separar do pecado e do mundo. Separação é exercer domínio sobre o pecado. Nesse passo rumo à salvação, a separação que Deus opera começa na nossa razão. A pessoa passa a entender quem ela é e quem Deus é e qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra. Isso é muito interessante, porque as pessoas que não conhecem a Cristo, elas não têm o menor, como eu vou dizer, não têm a menor noção do seu propósito. Elas vivem como se não houvesse um objetivo, ou elas vivem só para o trabalho, ou elas vivem de uma forma que elas não conseguem compreender o motivo pelo qual elas foram criadas. E se você parar para conversar com 100 pessoas, talvez 90 delas vão dizer que a pergunta mais importante da vida é qual o sentido da vida. Só que essa é uma pergunta para aqueles que ainda não se separaram, não separaram a sua razão, os seus pensamentos, não pararam para se deixar moldar por Deus nessa área da razão. Porque quando isso acontece, primeiro de tudo, a pessoa passa a compreender quem ela é. Porque todos os dias
Satanás tenta distorcer a nossa identidade. E como ele faz isso? Nos lembrando do nosso passado, lembrando de quem nós éramos, das coisas erradas que fazíamos, dos frutos ruins que nós produzíamos, das sementes ruins que nós plantávamos. Satanás tenta a todo momento nos fazer lembrar de quem nós éramos, para que ele possa criar em nós essa identidade, para que o velho homem ganhe força para se levantar novamente. Quando nós não entendemos quem nós somos, nós estamos sujeitos a voltar a ser quem nós éramos. Só que quando nós nos convertemos, somos justificados por Cristo, nós passamos pela regeneração e chegamos nesse terceiro passo, nós passamos a entender que quem nós éramos, nós não somos mais. O apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais, aquele que matava, não mate mais. E nesse processo, nesse passo, nesse momento do processo da conversão, nós passamos a entender que nós já não somos mais quem fazíamos todas essas coisas. Quem nós somos então? O Senhor, ele descreve em Deuteronômio e repete na carta de Pedro, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade. Nós somos povo, nós somos filhos, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo eleito. É interessante que no Antigo Testamento isso se refere à nação de Israel. Mas quando Pedro repete isso na sua carta, ele já não fala mais da nação de Israel e dos judeus, mas sim da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus herdou essa identidade e essa condição de povo de propriedade exclusiva de Deus, de sacerdócio santo, de nação santa, de sacerdócio real, de povo escolhido. Então, isso é muito importante ter em mente. Quem nós somos, a nossa identidade, isso é fundamental no nosso processo de salvação. Porque quando não sabemos quem somos, Satanás nos engana a todo tempo. Passamos a entender quem Deus é. Porque se você parar para conversar com uma pessoa que não foi transformada, que não foi separada por Deus, e você pergunta quem Deus é, as respostas são inúmeras. Deus é uma força, Deus é uma energia, Deus é o arquiteto do universo, Deus é isso, Deus é aquilo, mas na verdade falam e tentam conceituar um Deus que elas não conhecem. Deus é muito mais do que tudo isso, e nós só passamos a conhecer quem Deus é quando nos separamos para Ele e passamos a nos relacionar com Ele. A melhor forma de conhecer alguém é no relacionamento, sim ou não? Quanto mais horas nós dedicamos a conversar com alguém, a nos relacionar com alguém, nós passamos a conhecer essa pessoa melhor. Assim também é com Deus. E isso tudo acontece nesse ponto do processo de salvação, que é a separação. E por fim passamos a entender o nosso propósito. Gente, ninguém está na Terra a passeio. Ninguém está nesse mundo por acaso. Antes de que cada um de nós nascêssemos, o Senhor estabeleceu um propósito para cada um de nós. Todas as pessoas que já passaram por esse mundo e não estão mais, aquelas que ainda estão sobre a face da terra e aquelas que ainda nem nasceram, têm um propósito específico. E um dia o Senhor vai cobrar a cada um de nós o propósito que Ele estabeleceu para nós. Então é muito importante nós nos separarmos para Ele, nós permitirmos que Ele trate a nossa razão, para que nós possamos entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque qual o sentido da vida? O sentido da vida é fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. A razão convertida
precisa fazer duas coisas para que todas as dúvidas e preocupações, incertezas e temores desapareçam e a pessoa possa dar razão à sua fé. Primeiro, crer. E crer é uma fé compreensível. Segundo, crer implica crenças, códigos e argumentos convincentes. Terceiro, essa é a razão pela qual as igrejas cristãs têm seus livros de disciplina, manuais de interpretações teológicas, códigos de ética, etc. O que significa isso? Nós precisamos crer que é possível viver uma vida cristã. Nós precisamos ter essa convicção de que é possível viver uma vida separada do mundo e do pecado. Que o Senhor ele nos dá essa condição e essa oportunidade. Nós precisamos ter a nossa crença e os nossos códigos com argumentos convincentes. O que significa isso? Nós precisamos ter argumentos que deixem clara que a nossa fé ela é uma fé viva, ela é uma fé real, ela é uma fé possível. Porque nós cremos em algo invisível. Então, se nós não tivermos, crenças, códigos e argumentos convincentes, a chance das pessoas esfriarem na sua fé e deixarem de crer é muito grande. Por isso que as igrejas cristãs têm seus livros de disciplina, seus manuais de interpretações teológicas, códigos de ética e etc., para que possa contribuir, principalmente para as pessoas que estão começando na sua caminhada, que foram convertidas, regeneradas e que agora precisam tratar a sua razão, precisam ser tratadas por Deus no aspecto da razão, através dos livros de disciplina, dos manuais de interpretação teológica, dos códigos de ética, etc., isso tudo ajuda a criar códigos na mente das pessoas. Isso nos ajuda a compreender a complexidade da fé cristã. Isso é muito importante. Crer é fundamental para que a razão seja transformada. E segundo, receber. Receber o quê? Primordialmente, a direção do Espírito Santo. Gente, é literalmente sair do controle da nossa vida e entregar esse controle ao Espírito Santo. Pode ter certeza de uma coisa: você não é capaz de conduzir ou dirigir a sua vida melhor do que o Espírito Santo. Às vezes nós cantamos, levantamos as mãos, dizemos que entregamos a Ele a nossa vida, o nosso ser, quem nós somos, mas nas primeiras dificuldades nós queremos tomar o controle de volta. Ou nós queremos ensinar para Ele como fazer, não é verdade? Ah, não, Senhor, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, eu quero que faça assim, eu quero que faça assado. Gente, ser direcionado por Deus é literalmente sentar no banco do carona e deixar que Ele dirija a sua vida, que Ele conduza a sua vida. Mas não é ser aquele carona chato, sabe? Que fala, não entra nessa rua, olha o sinal, cuidado, não vira para lá. Não. É ter a convicção que não existe condutor melhor do que Ele. É simplesmente sentar no banco do carona e descansar. Eu me lembro quando eu estava em Juazeiro, na Bahia, nós fazíamos muitas missões no sertão. E nós ficávamos às vezes 2 horas no carro. E um dos meninos que sempre ia comigo, ele era o meu motorista. Ele falava, pastor, deixa que eu dirijo. Amém. Quando ele pegava o carro, eu sentava no banco do carona e eu dormia a viagem inteira. Eu descansava a viagem inteira. Por quê? Porque eu sabia que ele conduzia bem e que nós iríamos chegar no nosso destino, sãos, salvos. E assim deve ser com o Espírito Santo. Nós precisamos descansar e ter a certeza que Ele é o melhor para dirigir a nossa vida. Receber a presença do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo precisa morar dentro de você. Para que Ele possa conduzi-lo ou dirigi-lo, Ele não pode fazer isso à distância. Ele não pode fazer isso quando Ele te visita no culto de domingo. Ele precisa estar em você, vivendo em você, habitando em você, morando em você,
para que Ele possa te dirigir. E por fim, receber a missão de ser testemunha de Cristo. Todos nós recebemos essa missão. E quando recebemos essa missão, a nossa vida precisa testemunhar Jesus. Uma vez um pastor amigo nosso disse assim: pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. O que ele quis dizer com isso? Que a nossa vida, o nosso testemunho acerca de Cristo, precisa pregar o Evangelho por nós. Isso é muito importante. Quais as consequências dessa transformação na nossa razão? Nós passamos a exercer poder sobre a vontade de pecar. Gente, tem muita gente que fala: não, isso é impossível. Só é impossível para aqueles que não tiveram a sua razão transformada. Eu não estou dizendo que a gente não vai pecar nunca mais. Eu não estou dizendo que a vontade de pecar não virá, que o desejo de pecar não virá, que a tentação não virá, mas nós passamos a exercer poder sobre essa vontade. A nossa vontade e a nossa inclinação para o pecado são normais, porque fazem parte da nossa natureza. Mas o fato de eu ter vontade pelo pecado não significa que eu devo ser vencido por essa vontade. Eu preciso vencê-la, exercer poder sobre a vontade do pecado. Isso acontece quando nos separamos e quando a nossa razão é tratada por Deus. Exercemos autoridade para destruir as obras do diabo. Quando o Senhor trata a nossa razão, quando nós nos separamos para Ele, o Senhor derrama sobre nós autoridade para desfazer as obras do maligno. E recebemos autoridade para sermos embaixadores de Cristo e testemunharmos o seu nome, a sua presença, a sua palavra, os seus feitos e a sua salvação. Por fim, a conversão é o tratamento de Deus na área do nosso ego e da nossa identidade. A regeneração é o tratamento de Deus na área dos nossos relacionamentos. E a separação é o tratamento da nossa razão. Separados por Deus e para Deus, entendendo a razão de ser igreja, das doutrinas e etc. Passos a seguir na separação. Primeiro, crer que Jesus morreu em seu lugar para pagar a culpa e te livrar da condenação do inferno. Isso aqui é muito simples. Nós, quando nascemos, éramos condenados pelo pecado de Adão que habitava em nós. Pela semente de Adão, que transferida para nós, nos gerou uma identidade adâmica e pecaminosa e uma inclinação ao pecado. E uma escravidão. Nós éramos escravos de Satanás e do pecado. Mas, quando o Senhor faz a sua obra em nossa vida, porque nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar. Por que Jesus morreu? Jesus morreu para pagar a minha dívida. Jesus morreu para pagar a minha culpa e para me livrar da condenação do inferno. Essa precisa ser uma convicção firme na vida daqueles que querem ter a sua razão transformada e a sua vida transformada. Segundo, crer que somente através dele, nós temos acesso a Deus e direito à vida eterna. Gente, não tem outro caminho. Terceiro, receber a direção e a presença do Espírito Santo em nossa vida, receber a incumbência de ser testemunha de Cristo e exercer poder e autoridade sobre o pecado. Deixar de ser escravo do pecado e ser servo de Deus. Destruir as obras do diabo em sua vida e dar testemunho através da pregação do Evangelho aos perdidos. Aleluia. Capítulo 4. A libertação. O processo de salvação também passa pela libertação. Libertação das nossas vontades e dos nossos desejos. Lembra que eu falei que no terceiro capítulo, na separação, nós ainda temos a vontade de pecar, o desejo pelo pecado, mas nós aprendemos a exercer autoridade sobre essa vontade. Nesse quarto passo, a libertação, nós somos libertos dessa vontade, desses desejos pelo pecado. O novo convertido precisa ser liberto da fonte humana, terrena, que o induz ao pecado. Os desejos governam e determinam
quase todas as ações e as nossas decisões e reações. Desejar não é pecar, mas é um passo decisivo para realizar o pecado desejado. Fazer, atentar, essas coisas nos levam ao pecado. Nós precisamos vencer isso, ser libertos disso. É uma ação do Filho e da Palavra. É a etapa mais longa no processo rumo à salvação, porque a libertação requer duas ações divinas. Uma, arrancar as raízes do mal que está nos desejos, e duas, curar as feridas que essa ação de arrancar as raízes do mal podem causar no novo convertido. Gente, isso é muito interessante, porque essa libertação da vontade de pecar, ela não é algo que acontece de uma hora para outra. Ela é algo que acontece paulatinamente. Às vezes demora meses, às vezes demora anos na vida de cada um. Não tem uma receita de bolo. Cada pessoa vive de uma forma e reage de uma forma aos processos. Agora, Deus precisa, nesse momento do processo de salvação, arrancar as raízes do mal que habitam nos nossos desejos. E isso se criou através de toda a construção de uma vida. Quando nós chegamos a Jesus, nós tínhamos toda uma matriz de crença sobre quem nós éramos. Nós tínhamos um estilo de vida, uma forma de viver que moldava os nossos desejos e as nossas vontades. E Satanás se aproveitava disso. Satanás, a todo momento, ele se aproveitava de tudo isso. Para quê? Para induzir os nossos desejos para o mal, para induzir os nossos desejos para o pecado e para fazer a vontade dele e nos afastar de Deus automaticamente. Só que, diante disso, nós precisamos nos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, nos esvaziar, sabe? Rasgar o nosso coração e permitir que Deus faça essa limpeza em nós. Permitir que o Espírito Santo nos limpe desse mal. Mas tudo que é arrancado deixa feridas. Só que essas feridas, elas doem. O processo não é fácil, o processo não é simples, o processo é delicado, o processo é longo, o processo é doloroso, mas ele é necessário. Então isso se dá em dois processos, em dois momentos. Primeiro, Deus arranca de nós todo o mal que está em nossos desejos. E depois ele cura as feridas que essa ação de arrancar as raízes do mal causam em nossas vidas. Porque não adianta fazer uma limpeza superficial. Se não arrancar as raízes, o mal nasce novamente. É como quando a gente arranca uma planta. Se você não arrancar a raiz dessa planta, o que vai acontecer? Dali a um tempo, ela vai nascer de novo. Mas se você arranca a raiz, ela não nasce novamente. Então é importante que nós arranquemos a raiz. Na verdade, não nós, mas que nós possamos abrir a nossa vida para que Deus arranque a raiz do mal das nossas vidas e dos nossos desejos. É preciso saber que se a igreja falhar nesse momento, perderá o novo crente. As pessoas precisam de carinho, atenção e cuidado. Gente, isso é muito importante, porque nesse passo, nesse momento, a igreja falha muito. Porque a pessoa que ela chega e ela está no seu processo de conversão, de salvação, ela ainda erra muito.
ela ainda tem os seus desejos moldados pela sua carne, moldados pelo passado, moldados pelo mal, muitas vezes. Então, em muitos casos, a igreja julga essas pessoas. Muitos casos, a igreja abandona essas pessoas. Muitos casos, essas pessoas são colocadas de lado na congregação, são colocadas de escanteio. E se isso acontece, a chance de perdermos essas pessoas, ela é muito grande. Então essa é a hora de dar carinho, essa é a hora de dar cuidado, de dar atenção. Não julgar as pessoas, porque cada pessoa tem seu tempo nos processos. Isso é muito importante. Cada pessoa tem seu tempo. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu fui liberto em 1 mês. Ok, glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que levam 1 ano. Existem pessoas que levam 2 anos, 10 anos. E nós precisamos entender e respeitar o tempo da ação de Deus na vida das pessoas. Eles precisam saber e se sentir amados de verdade. Não adianta a gente simplesmente dizer, meu irmão, eu amo você, você é muito amado. As pessoas não são bobas. Elas sabem quando algo sai da boca para fora ou quando é de verdade. Então nós precisamos amar as pessoas de verdade. O processo de libertação das pessoas passa muito pela forma com que a igreja acolhe e ama essas pessoas. Muitos têm momentos de depressão, de perda, a autoestima das pessoas cai bastante. E é nessa hora que elas precisam ser encorajadas, abraçadas e abençoadas pela igreja. Quais as condições para a libertação? Primeiro, querer ser liberto. E segundo, buscar, ou melhor, cooperar com Deus no processo de libertação. É através da libertação que Deus opera no desejo que o ser humano tem de pecar. Ou seja, Deus trabalha para libertar o salvo da nossa inclinação para o pecado. As diferentes áreas nas quais o Filho e a palavra libertam o salvo são possessão demoníaca. Essa é a mais comum, né? As pessoas chegam na igreja endemoniadas, possessas por demônios, e elas são libertas dos espíritos imundos que dominam seus desejos e suas vontades. A libertação, ela ocorre quando o fruto do Espírito se manifesta na vida do cristão. Como você sabe que uma pessoa é liberta de verdade? Quando você olha para ela e vê o fruto do Espírito Santo na vida dela. Ministrando a libertação, observar ambos em tempo de jejum e oração, escolher um lugar consagrado a Deus, com no mínimo de pessoas presentes. Tem lugares que as pessoas fazem o processo de libertação com muita gente, aquela coisa toda, cultos lotados. As pessoas podem se sentir constrangidas e não abrir o seu coração. Existem textos bíblicos que falam sobre libertação. Por exemplo, a primeira carta de João, no capítulo 5. O pastor pode pedir que a pessoa faça a sua declaração de fé e a renúncia do pecado, da ação do mal, da ação de Satanás na sua vida. Após essa declaração, o ministrante pedirá à pessoa para se ajoelhar e vai impor as mãos sobre a cabeça dela. E vai orar pedindo a Deus que o revista de autoridade para expulsar da vida dessa pessoa todo espírito imundo que esteja dominando a sua vontade e os seus desejos, e declara a libertação dessa pessoa em nome de Jesus. É claro que essa é uma forma de se fazer, né? Não é uma receita de bolo. Mais uma vez, existem várias formas de se ministrar um processo de libertação. Após isso, o ministrante convidará a pessoa a se colocar de pé, olhará firmemente nos olhos dela e dirá: você está livre, porque Cristo te libertou, seja livre. Em seguida, dá um abraço nela por pelo menos 40 segundos, porque depois que nós abraçamos alguém por 40 segundos, os nossos corações passam a bater no mesmo compasso.
Então, saiam para festejar juntos, porque essa pessoa está liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Além da possessão, existe a opressão espiritual. A opressão ocorre quando Satanás, fora do corpo, usa circunstâncias e acontecimentos para acusar os salvos. Opressão espiritual gera uma forma de depressão. Os sintomas de depressão podem se manifestar com maior evidência na área espiritual no seu relacionamento com Deus. Entendam, eu não quero dizer aqui que a depressão ela só pode ser causada por opressão demoníaca, de forma nenhuma. A ciência já comprovou que a depressão é uma doença e que ela precisa ser tratada e que ela é uma doença silenciosa, ela precisa de ajuda e precisa ser tratada com medicação, com acompanhamento médico. Porém, a opressão demoníaca gera em muitas pessoas uma depressão espiritual, que gera baixa autoestima, as pessoas ficam decepcionadas com Deus, com a igreja, com os irmãos, com as pessoas, decepcionadas com elas mesmas, elas se sentem inferiores às demais, elas não se sentem amadas, respeitadas e queridas pelas demais pessoas. Elas perdem a alegria da salvação, não têm mais vontade de orar, de ir na igreja, de ler a Bíblia, de falar da salvação, se tornam pessoas críticas, amargas, negativas, inseguras, não louvam mais a Deus, suas orações são lamúrias e lamentos. E tudo isso por quê? Porque ela está sendo oprimida por Satanás. A libertação da opressão é basicamente o mesmo processo que nós vemos na outra. Libertação dos vícios. Vícios são hábitos e costumes que não nos permitem viver sem eles. Os vícios contaminam o corpo e criam dependência. Há certos costumes ou hábitos bons que devem ser mantidos, mas os perniciosos devem ser banidos imediatamente das nossas vidas. Uso de drogas, bebidas alcoólicas, tabagismo, jogos, pornografia ou todo tipo de promiscuidade sexual, a mentira, a hipocrisia e vários outros. O caráter é a expressão do que a pessoa realmente é, e os vícios, eles deturpam o nosso caráter. O caráter pode ser reconhecido quando essa pessoa está a sós ou em um lugar onde ela não é conhecida. O caráter é formado até os 12 anos. O caráter cristão pode ser evidenciado quando? Vamos lá, antes da gente entrar aqui no caráter propriamente dito. As pessoas, elas se tornam viciadas por conta de pequenos desvios de caráter. A libertação dos vícios, elas dependem do tratamento de Deus no caráter das pessoas. E tudo isso acontece nessa fase de libertação. O caráter cristão pode ser evidenciado quando? Quando a pessoa evita toda e qualquer falcatrua nos negócios, enganos e ambições carnais, quando a sua honestidade e dignidade são postas à prova, quando os vícios deixam de existir em sua vida. Como se libertar de um caráter corrompido? A mudança do caráter corrompido é o último estágio da libertação, pelo qual o novo convertido passa. O caráter cristão, agora existindo nele, é o sinal visível e incontestável de que ele nasceu de novo, está liberto e pronto para seguir adiante em seu processo de salvação. Em resumo, o caráter é o que uma pessoa é com ela mesma e quando ela está em um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas e circunstâncias favoráveis para praticar a iniquidade. Ou seja, o caráter é o que nós somos quando ninguém está nos vendo. O caráter é o que nós somos quando nós não podemos ser repreendidos por ninguém, mas ainda assim nós escolhemos fazer aquilo que vai agradar ao nosso Senhor.
Na próxima aula, vamos entrar na justificação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.